Fala comigo, galera! Aqui quem tá falando é Rafael Faola. Olha só, eu tinha gravado essa bosta e aí pegou que corrompeu a medida da gravação. Vou ter que gravar de novo. Terminando aí de falar sobre todas as nações, vou ter que falar novamente. Então vamos lá. No último vídeo, a gente tinha visto aqui um combozinho da nação grega, flapadaça, pior que tem, e os japoneses. Dá para usar, mas não é lá essas coisas. E ficou faltando então a nação dos coreanos e dos romanos. Então vamos começar aqui na nação dos coreanos. Quando eu tinha jogado há, sei lá, 5 anos atrás, era essa nação que eu tinha escolhido por conta do arqueiro. Eu sempre gostei de jogar com arqueiro, né? Jogar lá atrás e tal, dando dano, fugindo dos danos inimigos. E o arqueiro dos coreanos, ele é mais focado em dano. Assim como os chineses e os britânicos, esses três eles fazem parte aí das nações que tem como personagem exclusivo os atiradores. Então, a vantagem do chinês é a velocidade. É tipo você buildar um arqueiro focado em velocidade de ataque. Nos britânicos você ia buildar um arqueiro com o range mais longo. E o coreano seria um build de um arqueiro com foco no dano, no crítico. E puxei pro MMO, é as minhas raízes do Ragnarok. Então o arqueiro coreano, o nome da unidade é essa aí, né? Hwarang, sei lá como é que faz essa pronúncia, bicho. Só gosto de anime. Os coreanos estão fracos de anime, então eu não sei a pronúncia deles. O foco dele é dano, né? Então ele tem 40% a mais de dano. Lembrando que atirador sempre foca mais em exército inimigo, tropa inimiga, tá? Depois que ele vai para as construções. E além do dano, tem mais duas observações aqui de buffs da nação coreana, que são aí, quando você leva um ataque, você tem os recursos que foram roubados, você tem ele ressarcido em 10%. Eu não acho muito bom, eu prefiro o que dá um buff quando você ataca, porque particularmente se você tem uma base boa, você vai receber muito poucos ataques e vai atacar mais, né? Tipo aqui, se você ver a quantidade de ataques que eu recebo, ó, vou rolar até o final, acabou. Ó, há 20 dias eu recebi um, a 19 dias, a 18, 17, 12, 10 e 8 dias. Aí quando você vai para a barra de ataque, ixi, sei lá, chega, travou. Você vê como tem, quando você faz muito ataque, em contrapartida você recebe bem pouco. Então é melhor você ter um buff de quantidade de muamba quando você ataca do que um desse quando você é atacado, tá, gente? E a outra coisa que a nação dos coreanos proporciona é um aumento na capacidade máxima de tática de guerra. Eu já tinha mostrado que nós temos o acampamento de mercenário, temos os quartéis, né? Fábrica quando você chega no iluminismo. E outra coisa muito importante quando você vai atacar é a tática de guerra. É tipo alguns poderes que você dá para o seu exército quando você vai atacar. Por exemplo, tem a barragem, que você vai dar é uma chuva de flecha, que vai destruir os soldados inimigos e também dar dano nas construções. Temos aí os primeiros socorros, que ele vai dar um range aí praticamente como se fosse uma torre. E aí quem estiver dentro desse círculo fica se curando. Sabotagem, que é a minha favorita, inclusive hoje eu só estou atacando com ela, onde a sabotagem ela vai paralisar as construções defensivas inimigas por uma quantidade X de tempo, no meu caso 12 segundos. Proteção, bosta. Ai, cara, Silva, sei lá quem é tu. Proteção, que vai dar aí uma redução de dano à sua tropa. Também funciona igual ao primeiro socorros, é um range tipo o círculo de uma torre, quem estiver dentro está protegido. Quando você ativa, né? Depois eles podem até sair, mas no momento da ativação tem que estar dentro. E a demolição, que eu usava bastante no início, hoje eu não uso mais. É uma dinamite que você bota nas construções e destrói elas, né? Eu usava muito porque eu botava 4 e aí cada dinamite eu destruía um canhão ou um antitanque do inimigo. Só que aí, conforme as eras vão passando,
aumenta o HP daquele canhão, daquela catapulta, e aí uma só já não vai mais destruir, né, gente? E aí, como não destrói, não vale a pena. Tipo, você tem que gastar duas para destruir. Você gasta as 4 sabotagens para destruir só 2 construções de defesa inimiga. Não vale muito a pena. Então hoje eu não estou usando mais. Enfim, o que acontece? Os coreanos, vocês podem ver aqui em cima, está 4/4. Então significa que eu posso levar 4 táticas de guerra para uma batalha. E se eu fosse coreano, eu teria direito a levar 5. Se lá na frente eu aumentar a capacidade da minha academia de guerra, ou lá na biblioteca fazer uma pesquisa que me dá direito a uma a mais, ainda assim, se eu fosse coreano, eu teria outra uma a mais. Então, o coreano sempre vai ter uma tática de guerra a mais do que as outras nações, tá? Isso é muito bacana, é um buff da hora, juntamente com o buff de ter 40% a mais de dano, também é muito bom. Mas eu até oriento que é uma boa nação, né? Pode ser utilizada. Hoje não é a que eu pretendo ter, mas é muito válida. E por último, vamos fazer um compilado aqui, vou falar dos romanos. Os romanos, eles têm aí uma nação onde a unidade exclusiva é a legião, é a infantaria, que assim como os alemães e como os japoneses, vai ser os bonecozinhos aí de ataque, né, que destroem mais rápido as construções normais. Não foca diretamente na construção defensiva. O que aparecer na frente ele vai limpar. E ele tem um buff de 25% a mais de saúde, o que ao meu ver não é tão importante, já que o próprio HP desse tipo de personagem é baixo. Não é como um tanque da vida que um francês ou um grego tem, né? Mas o que brilha nessa nação romana é o buff da nação ali, que é o aumento em 10% da quantidade total de tropas no quartel. Gente, isso faz um diferencial tão grande, bicho. Aqui eu tenho um limite para 100 no meu quartel para poder atacar, né? Que se divide entre quartel e armazém e fábrica. E se eu construo na fábrica, eu ocupo as vagas do quartel e vice-versa. O que acontece? Se eu tiver no romano, aqui eu teria 110, que é 10% a mais. No início do jogo não é muito, mas lá no final faz uma diferença gigantesca. Inclusive, os top players dos rankings, a maioria é romano, tá, gente? Então, essas aqui são as nações do jogo. Hoje eu estou britânico, mas eu já vou mudar, porque lá na frente meu foco vai ser mais em tanque. Tanque, literalmente, não é tanque de tancar. Porque esses cavaleiros pesados, eles, conforme você vai passando o tempo, vai upando eles se transformam em tanques de guerra. E aí eu vou focar o meu ataque mais em tanques de fato. E também quando você libera a fábrica, você libera aí a metralhadora. A metralhadora ela tem bem mais vida do que um atirador, dá muito mais dano que um atirador. Ocupa 3 espaços, então cada 3 atiradores equivalem a uma metralhadora Gatling. Tem menos alcance, mas ao meu ver contra os inimigos é muito forte, porque quando ele atira em um, ele espalha a bala e vai pegando em todo mundo que estiver naquela direção. E o atirador não, é sempre em um para poder partir para o outro. Então, contra tropas inimigas ele vai bem mais forte, ele destrói bem mais rápido. Então, por conta dessa minha mudança, e com certeza eu não vou pegar o grego, que é a nação mais flopada, então muito provavelmente eu vou para o francês, ou se pá o romano, se eu for focar nessa questão aí de quantidade de ataque, né? A nação dos alemães também é muito boa, por conta das reuniões, mas então, é bem capaz que eu vá para os franceses. Se bem que, gente, sinceramente, eu diria que no ranking, esqueça os gregos, e entre japoneses para infantaria, você escolheria mais assim, se for pegar japonês, alemão e romano. Fique entre alemão e romano, tá? Porque o japonês tem o mesmo buff do personagem da unidade exclusiva dos alemães, e os buffs dos alemães aqui da cidade
são melhores do que os japoneses, tá? Se você for pegar entre atiradores, entre chinês, britânico e coreano, vai muito de você. Eu prefiro ter esse aumento aqui na muamba do que um aumento na buamba se eu for roubado, tá? Então, sinceramente, se for para escolher, escolha entre britânico e coreano, e eu pendo mais pro lado do britânico, tá, gente? Mas chinês não vale a pena, não. E se você for para a parte de cavalaria entre francês e grego, pelo amor de Deus, francês, tá, gente? Grego esqueça, exclua essa bexiga. E é isso aí, galera. Finalizamos aqui as dicas sobre as nações, tá? Depois eu vou trazer mais vídeos explicando outras coisas. E tamo junto. Valeu, fui!